Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Roberto. Eu acabei optando pelo assunto do capítulo 8, que é Logística, Robótica e Transportes, do livro de Tendências Tecnológicas que o professor passou para a gente. Iniciando aqui com os objetivos, que com a orientação do professor eu acabei trazendo para a apresentação, que é mostrar os assuntos trazidos no capítulo 9, relacionar os temas com a engenharia de produção, refletir sobre a aplicação no Brasil e em Natal, relacionar com empresas no Brasil e em Natal que já fazem uso da tecnologia. Algumas das que eu vou trazer para vocês. Bom, é sobre o capítulo 9, que traz logística, robótica e transportes. São tendências tecnológicas que influenciam o futuro da cadeia de suprimentos, da logística, da robótica, como também da indústria automotiva e do transporte como um todo. Aí eu trouxe aqui alguns conceitos importantes, onde alguns deles eu vou falar mais um pouco aprofundado mais para frente da apresentação, mas eu vou só citar aqui que é para vocês começarem a ficar ambientados com a situação. Robótica macia, soft robotics, que seriam robótica feita de material capaz de se mover de maneira mais fluida, adaptando-se em diferentes ambientes e tendo mais sensibilidade que os robôs tradicionais, além de estar revolucionando as funções que os robôs conseguem desempenhar. Esse é um dos tópicos que o capítulo que eu escolhi traz. É uma das tecnologias, que é robótica macia, ou fluida, soft robotics. O outro tópico que eu trouxe é o de ecossistema dos transportes, que basicamente seria a aceleração da adoção de transportes movidos à bateria, o que faz a gente pensar ou repensar como fornecemos energia necessária para transportar pessoas e mercadorias de um local para o outro, seja ele qual seja. E o outro que é Drone Fleet Deliveries, que seria frota de frota de drones para entrega, que nos últimos anos houve um avanço significativo no segmento, juntamente com altos investimentos. E nessa tecnologia, ainda assim é necessária um pouco não, bastante, inclusive, de adaptação dos regulamentos federais, estaduais, tanto como incentivo quanto como regulamentação. Kink and Contactless Deliveries, que seria entrega rápida e sem contato, que é mais uma tecnologia que na pandemia se tornou bastante importante e comum, acredito que para todo mundo, né? Que se tornou inevitável, fundamental, e é uma tendência permanente. Assim, a gente não consegue imaginar o futuro sem essa tecnologia. Então, foi algo que veio para ficar. Onde as entregas autônomas se tornam cada vez mais uma realidade, ou algo no futuro muito próximo. E aqui, Fragility of Global Supply Chain, que seria a fragilidade da cadeia global de suprimentos, que é um ponto bastante importante que a gente vai discutir mais para frente, que seria justamente o que a pandemia escancarou para toda a sociedade, né? Que o quanto a nossa cadeia de suprimentos global é frágil. Por exemplo, teve a crise dos semicondutores, onde todos os setores de eletrônicos e automotivos foram prejudicados. Eu vou falar bastante um pouco mais para frente sobre isso. E, por fim, a The Cold Chain, que seria a cadeia de frios, que é onde, desde mantimentos até a cadeia de vacinas e terapias genéricas, a cadeia de frios e seu transporte, eles ganharam muita importância na logística diária das empresas. Investimentos também cresceram na área para atender a demanda de produtos em transportes a temperatura estável e sem a deterioração, né, que é o ponto principal da cadeia de frios. Aqui é a primeira tecnologia que eu trouxe, que seria que seriam de robôs trabalhadores. Esse robô que está aí que eu trouxe na imagem é o Spot, que é também chamado de Mini Guepardo, que é lá do MIT. Várias empresas ou universidades elas estão desenvolvendo robôs quadrúpedes, como o da foto, que eles são usados para segurança, monitoramento e inspeções, fazendo leitura e coletando imagens de dados. Como eles são bastante ágeis e resistentes, eles conseguem acessar locais inseguros para o ser humano, como cavernas ou minas, locais onde o homem não consegue ir ou consegue ir com algum tipo de risco.
como até mesmo similar àquela tecnologia que a gente trouxe numa aula anterior sobre o telescópio, que conseguiria ver estrelas, filmar animais longe sem assustar. Mas é um pouco parecido, mas como é que eu posso falar? O objetivo é diferente. Aqui, como eu falei, da robótica macia. Aqui está um exemplo de um robô feito do segmento da robótica macia, feito pela empresa Meta EA de Singapura, que basicamente seria limites dos organismos vivos, feitos de materiais flexíveis, capazes de se mover de maneira fluida, adaptando-se aos ambientes e são mais sensíveis que os robôs tradicionais. Dificilmente a gente teria um robô tradicional podendo pegar um morango assim sem danificá-lo, né? O nome desse robozinho é Reskin, que é um elastômero deformado com partículas magnéticas incorporadas. Aí agora também trazendo outro exemplo também da robótica macia, a Universidade de Linköping criou um robô capaz de entrar no corpo humano de forma mole e endurecer quando devidamente posicionado, servindo como uma possível substituição óssea. Isso aí também vai aquele assunto de biomateriais, né? Que a gente vê também em outras disciplinas. Pronto, aqui como eu falei que eu ia citar bastante, a fragilidade da cadeia de suprimentos. O problema não foi só dos semicondutores, que a gente viu bastante e atrapalhou muito o mercado de carros, de eletrônicos em si. E assim, as consequências foram, dentro da economia mundial, o FMI mostrou que os problemas de envio podem ter reduzido o crescimento econômico mundial de 50% para 1%, só devido a esse problema da crise da cadeia de suprimento. Com os lockdowns nacionais, principalmente em 2020, cadeias de produção foram paralisadas, e a produção e o uso de microchips também. Porém, quase que instantaneamente cresceu a demanda novamente. E foi isso o problema que gerou a falta ao mercado consumidor, o cliente final. Devido à necessidade dos meios digitais e posteriormente do mercado automotivo, o que fez as fábricas de semicondutores sucumbirem. O que eu quero dizer com isso? É que, com os lockdowns, a produção simplesmente parou em várias partes do mundo, principalmente na Ásia, que é onde está concentrada a maior parte dos fabricantes de chips semicondutores. Aí o que acontece? Porém, deu essa diminuída da demanda, porém, quase ao mesmo tempo, cresceu drasticamente a demanda por eletrônicos. E aí voltou a necessidade dos semicondutores. Então, ou seja, cresceu a demanda e não tinha produção. Aí faltou em todo mundo. No slide posterior, eu vou mostrar que esse gap, essa demanda, chegava a ficar até de 20 semanas, se não me engano, entre o pedido e a chegada do chip. Continuando aqui a falar sobre isso, como isso afetou as fabricantes de automóvel, né? Assim, no início, enquanto que o problema atingiu drasticamente as empresas tradicionais, Toyota, Ford, Fiat, Volkswagen, por exemplo, a Tesla, ela simplesmente redefiniu seu software para utilizar os chips disponíveis no mercado, tanto nacional como o que tinha ainda de sobra internacional. Ela simplesmente fez um novo programa e conseguiu reaproveitar. Porém, essa situação conseguiu passar de maneira leve pela Tesla só no início, porque depois ela também chegou a sentir os efeitos da crise, quando esgotou os chips, né? Aí outro caso que eu trouxe é que em outubro de 2021, a Amazon relatou aviões de carga de longo alcance para que ela pudesse controlar melhor a logística de seus produtos importados e não ter uma dependência tão grande desses mercados. Ou seja, mais uma consequência que uma empresa gigantesca como a Amazon trouxe para evitar que isso se repita, né? O problema da cadeia de suprimentos. Agora, relacionando um pouco com a engenharia de produção propriamente dita, a logística e a cadeia de suprimentos é uma das grandes áreas da engenharia de produção, muito importante e, assim, a gente aprendeu que a competição global, ela gerou cadeias complexas em todos os segmentos, todos os mercados, e as relações múltiplas entre as empresas, que muitas vezes são interesses conflitantes, acabam atrapalhando a logística e fazendo com que essas coisas aconteçam, que é exatamente o que aconteceu com o caso
dos chips semicondutores. Como eu falei, a pandemia teve um gap aí de até 22 semanas entre a encomenda e a entrega desses chips. E vai de tudo, né? Atrapalhou toda a cadeia de materiais, de informações, que é desde a obtenção da matéria-prima até a entrega ao cliente final. Então, não é também que foi apenas a falta de matéria-prima, foi também toda a cadeia. Como eu falei, desde materiais até as informações, e da matéria-prima até a entrega do cliente final. A cadeia de suprimentos da indústria dos semicondutores, ela possui uma limitação muito grande quanto à fabricação de matéria-prima. Por quê? Ela se concentra em meia dúzia de players. Basicamente é isso. 6 empresas são responsáveis por produzir todos os chips semicondutores que todo mundo usa. E todo mundo usa realmente. E assim, elas são divididas em 2 grandes grupos. As fabless, que são americanas, que desenvolvem os hardwares, e as foundries, que seriam as asiáticas, que elas produzem os semicondutores. Por que eles levaram essa mão de obra para a Ásia? Porque lá é mais barata do que produzir em outros mercados. Então, acabaram se concentrando totalmente no mercado asiático devido ao seu baixo preço. Ou seja, seria basicamente como separar a produção do ovo da galinha, do hardware e do software. Não tem como você fazer. Então, um depende do outro. Então, todos esses fatores geraram um problema gigantesco. Aqui eu trouxe um gráfico de pizza, mostrando a porcentagem responsável pela produção dos chips por empresa. Essa TSMC, que eu não conheço, mas acredito que seja, com certeza é da Ásia, e acredito que seja de Taiwan. A Samsung, que a gente conhece, que é sul-coreana, e as demais, eu acredito que esteja apenas uma que seja norte-americana. Ou seja, a maior parte é no mercado asiático, que isso vai estar mais claro no gráfico a seguir. Pronto, como eu mostrei, a maior parte da produção vem de Taiwan, 6% da China, 18% da Coreia do Sul, ou seja, 87% é só do mercado asiático. Apenas 13% vem de outros países. Aí aqui, continuando um pouco sobre as tecnologias trazidas, que é a frota de drone. Como eu falei, né, que nos últimos anos a importância e o desejo por drones capazes de fazer entregas aumentaram consideravelmente. Já havia um crescimento muito grande, mas com a pandemia isso aumentou bastante. E assim, a necessidade aumentou junto com os investimentos na área. Os drones, eles oferecem a promessa de efetuar entregas aos consumidores onde quer que eles estejam. E assim, também tem aquele ponto de a gente que mora em grandes centros, Natal nem é tão grande centro assim, mas é referente a outra parte do estado, com certeza é difícil a entrega em cidades menores, em localizações remotas. Então, os drones, eles oferecem isso, né? Pelo menos a ideia é que ofereça isso, que ele vai conseguir entregar aonde a pessoa esteja. Então, assim, a projeção e a entrega de drones a nível mundial é que chegue até 990 milhões de dólares e uma taxa de crescimento de 44,5% ao ano, com expectativa ainda de subir para 4,4 bilhões de dólares até 2025. E, assim, à medida que os regulamentos se adaptam, a tecnologia melhorar, os drones de entregas cumprirão comumente seu papel, que, como eu falei, seria o de entregar qualquer coisa aonde qualquer pessoa esteja. E, à medida que isso for evoluindo, ela vai gerar também novas funções, que a gente ainda tem ideia, mas nem conhece. Um dos últimos tópicos que eu trouxe, últimas tecnologias, foi o da demanda por bateria, que é assim, seria a crescente de transporte movido por bateria, que a gente sabe que não se resume mais apenas a carros, caminhões e ônibus. Apesar de muita gente achar que meios de transporte como bicicletas, skates e patinetes sejam ultrapassados, na verdade, a tendência é o contrário. A tendência é que eles voltem a se tornar parte do cenário crescente dos transportes. E, assim, um dos pontos que a gente traz sobre esse assunto é o preço da energia, baterias seguras e confiáveis, recarga acessível
e infraestrutura adequada são pontos essenciais para a adoção desse transporte. Não adianta você jogar no mercado vários desses produtos se o preço da energia não ajuda, não existem baterias seguras ou confiáveis, não existem pontos de recarga e muito menos infraestrutura, que é um caso que a gente tem bastante no Brasil, que eu vou também trazer um pouco mais para frente, trazendo a aplicação no Brasil e em Natal, né? E assim, o serviço público ele será pressionado a oferecer melhores serviços à medida que a demanda crescer. Incentivos federais e estaduais são essenciais para que isso aconteça, principalmente em rotas mais afastadas ou menos movimentadas, né? E com isso também a barreira psicológica irá diminuir, que boa parte do porque esse mercado ainda não vingou no Brasil é devido a isso, né? Essa barreira psicológica que tem. Aqui, trazendo a aplicação no Brasil e em Natal. Primeiramente, vale ressaltar que o mundo estabeleceu uma meta de zerar a emissão de gás carbônico até 2050. Eu não sei quando essa meta foi estabelecida, acredito que, não sei se é uma década ou mais, mas que foi daí que surgiu ainda mais a pesquisa e desenvolvimento para esse tipo de transporte, né? E, assim, existem os veículos 100% elétricos e existem também os híbridos, que funcionam como motor a combustão, mas que também existem com baterias. Um ponto positivo aqui no Brasil é que, diferente de países, até da Europa mesmo, o Brasil não tem um problema energético, né? A maior parte da produção de energia do país, ela mesma produz, de hidrelétricas, ou seja, é uma fonte renovável. Então, isso não seria um problema para o Brasil. Mas aí a gente tem diversos outros problemas que eu vou citar agora. Que seria, o preço do carro elétrico no Brasil é muito caro, né? Tanto elétrico como híbrido. Então, tem a questão da restrição do poder de compra dos brasileiros, que impede, é o primeiro fator que impede que os carros sejam vendidos. Um baixo valor de revenda. Se você comprar um carro zero elétrico hoje, e para você vender, você não vai conseguir vender fácil. E se você conseguir vender, você vai ter que abrir mão de boa parte do seu valor, de fato. O mercado é muito, digamos que, possui muito preconceito ainda. E talvez um dos pontos principais também que a gente tem no Brasil é a falta de investimento em estrutura de recargas. Essa foto que eu trouxe é lá do Natal Shopping, que é um dos poucos pontos que eu conheço em Natal que tem recarga para veículos elétricos. Também tem no Miller, que até eu trouxe aqui embaixo da PG Prime, que é uma concessionária de marcas de luxo, que em parceria com o Miller eles instalaram um posto de recarga elétrica lá no Miller. Mas, ou seja, é algo muito... Assim, porque a gente está em Natal, mas em outras cidades, Fortaleza, São Paulo, Rio, tem muito mais, até Tesla. Eu, pelo menos, nunca vi um Tesla rodando aqui em Natal. Não sei se tem. Mas tem Corolla híbrido, tanto o Cross como o Sedan são híbridos, não são elétricos, mas são híbridos. BMW tem diversos modelos. A Chevrolet tem o Bolt, que esse não sei se é o mais vendido, mas eu já vi algumas vezes aqui em Natal, inclusive na UFRN. A Renault tem o Zoe, que também. Por exemplo, que o preço deles chega até R$ 150 mil por baixo. Enfim, eu trouxe a questão da aí, que minha tela travou aqui, mas tá, pronto. O iFood, em parceria com a Speedbird Aero, ela foi a primeira empresa das Américas a receber autorização para fazer entregas por drones. Era uma tecnologia que estava em teste pelo iFood desde 2020 e eles realizaram uma entrega em 2021, que foi de Aracaju para Barras Coqueiros, inclusive sobrevoando o rio. A travessia foi de 2,8 quilômetros e durou apenas 5 minutos e 20 segundos. Normal, essa distância para um entregador de moto, por exemplo, entregar, ele gastaria de 25 a 55 minutos. E assim, a regulamentação que a gente tem hoje em dia no Brasil é de entrega de até 3 quilômetros e de apenas até 25 quilos por todo o país.
mas é um avanço promissor, eu diria, né? E, por fim, tem uma grande limitação que é porque parte do trajeto, ou seja, o drone só faz parte do trajeto. Eles levam a mercadoria, o produto, o alimento, o que for, no caso do iFood, alimento, e leva e deixa até um drone port, que seria um local onde o entregador vai lá, recolhe o pedido e leva de moto até, de fato, o cliente final. E é isso, pessoal.